Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. É uma alegria estar aqui para gravar mais um vídeo, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Primeiramente, também dizer que se você ainda não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo, assistindo os nossos vídeos. E se gostar, é claro, você pode estar deixando seu like. Também compartilhando com os seus amigos, e assim você estará nos ajudando a abençoar vidas. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre provações. E para dar base à nossa reflexão, eu quero aqui ler um texto da palavra do Senhor, que está na carta de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 2, aonde Tiago fala sobre este assunto. Tiago fala sobre as provações da vida. Todos nós passamos por provações, sejam elas na perspectiva da vontade diretiva de Deus, ou sejam na perspectiva da vontade permissiva do nosso Deus. E a palavra de Deus, então, escrita por Tiago, nos diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passarem por várias provações. E uma outra versão também um pouquinho de diferença, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Tiago está escrevendo essa carta para cristãos que estavam passando por diversas provações, principalmente provações estas originadas por uma grande perseguição que estava acontecendo naquele contexto dessa carta em Jerusalém. Lá no capítulo 7 e 8 do livro de Atos, nós vamos ver que os judeus cristãos que estavam em Jerusalém estavam sendo grandemente perseguidos. E naquele contexto nós vamos ver que Estevão foi martirizado, foi morto por causa do Evangelho de Cristo. E naquele contexto, então, os cristãos, aqueles que serviam a Deus, que professavam a fé em Jesus Cristo, tiveram que fugir e então se dispersaram pela Judéia, Samaria e outros lugares. E é nesse contexto, então, é para estes cristãos, originalmente, que Tiago escreve esta carta dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Percebam que Tiago estava, através dessa carta, fortalecendo, animando, confortando o coração daqueles cristãos que estavam passando por aquelas provações. Bom, humanamente falando, é um pouco estranho, soa um som estranho aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ver Tiago dizendo àqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo provados, que eles tinham que se alegrar pelo fato de estarem sendo provados. Todos nós temos a tendência de nos livrar das provações. Nenhum de nós gosta de ser provado, mas precisamos entender que no ponto de vista espiritual, no ponto de vista bíblico, as provações farão parte da nossa vida. E Tiago, então, através desse ensinamento, através dessa orientação, Tiago está assim fortalecendo a fé dos seus irmãos. E eu quero aqui, dentro desse texto, dentro desse ensinamento de Tiago, falar aqui rapidamente sobre algumas razões porque nós devemos nos alegrar com as provações que nós enfrentamos na nossa vida. Bom, a primeira razão, queridos, que nós devemos nos alegrar com as provações é porque elas nos fazem depender de Deus. Um certo sábio, certa vez falou que todos nós precisamos de dias difíceis
para que a nossa dependência a Deus venha a ser aumentada. Então, na medida que nós vamos sendo provados, a nossa dependência a Deus vai aumentando. Segunda razão por que nós devemos nos alegrar com as provações é porque elas nos fazem crescer. Todos nós precisamos amadurecer na vida, todos nós precisamos nos desenvolver, precisamos crescer. Essa é a vontade de Deus. Inclusive fica claro nos próximos versículos dessa carta de Tiago, que a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer e que em nada sejamos deficientes. E uma terceira razão por que nós devemos nos alegrar com as provações é porque as provações produzem em nós experiência. E as experiências vão nos conduzir a lugares aonde nós jamais chegaríamos se nós não tivéssemos a experiência. A experiência também nos fará lidar com situações de uma maneira que, se nós não tivéssemos experiência, nós poderíamos ter consequências desastrosas na forma como lidaríamos com essas situações da vida. E uma próxima razão também, penúltima razão, porque nós devemos nos alegrar com as provações, é porque estas fazem parte dos bons e perfeitos propósitos de Deus para a nossa vida. A nossa vida é guiada pelos propósitos de Deus. E dentro desses propósitos de Deus para a nossa vida, às vezes também estão incluídos essas provações, que podemos também dizer que são métodos divinos para o nosso aprendizado. E por que não dizer também que as provações, falando no ponto de vista de propósitos de Deus para a nossa vida, são os nossos pedagogos, são instrumentos pedagógicos de Deus para nos levar para dentro da sua vontade, para dentro dos seus propósitos. E em último lugar também, a última razão porque devemos nos alegrar com as provações é porque elas nos conduzem à maturidade, ao amadurecimento espiritual e também em outras áreas da nossa vida. Não nascemos prontos. A maturidade é um processo gradativo, paulatino. E então as provações são métodos usados por Deus para nos conduzir então ao processo de amadurecimento. Então, queridos, não fique triste. Porventura você esteja passando por alguma provação em alguma área da sua vida, não fique triste, mas pegue para si, tome para si esse conselho dado por Tiago na sua carta e se alegre com as provações. Você tem razões, eu citei aqui algumas razões para estar se alegrando com elas. Que Deus te abençoe.